Esta mulher se chama Mamie e seu filho é Emmett, de apenas 14 anos. Em 1955, os dois vão a um shopping em uma época em que o racismo na América ainda é predominante, especialmente em locais públicos. Mamie tem uma mãe chamada Alma. Em casa, ela expressa sua preocupação com Emmett, que no dia seguinte viajará para o Mississippi para visitar o seu primo. A mãe de Mamie a encoraja a deixar o garoto ir para que ele possa conhecer a família, mas Mamie ainda se preocupa por serem negros. Na manhã seguinte, Emmett se prepara para a viagem. Ela o lembra de como se comportar no Mississippi, onde existem regras específicas para pessoas negras. Muitas pessoas o aconselham a evitar o contato com os brancos. Então Mamie lhe dá o anel de seu falecido pai, que morreu há 10 anos no campo de batalha. Ele tinha muito orgulho de usar aquele anel. Depois de se arrumar, ela o leva até a estação de trem. Lá, eles encontram o tio Moses e seu filho Wheeler, que também estão indo para o Mississippi. Emmett então parte para o Mississippi, deixando sua mãe para trás. Quem sabe se esse seria o último dia em que Mamie veria seu amado filho vivo. Ao entrar no território do Mississippi, os passageiros negros são segregados e forçados a se separar dos brancos. Enquanto está no Mississippi, Emmett, que cresceu em Chicago e frequentemente trabalhava nas plantações de algodão com seus primos e tios, é convidado a relaxar em uma loja. Enquanto isso, seu primo brinca na frente da loja e Emmett entra para comprar doces. Naquele momento, o caixa é uma mulher branca chamada Carolyn. O garoto Emmett, que tem uma foto de uma atriz em sua carteira, a mostra e comenta que ela parece uma estrela de cinema. Antes que Emmett continue a tentar falar com a moça, é imediatamente puxado para fora pelo seu primo, mas antes de entrar no carro, ele assobia para Carolyn. De repente, um silêncio pesado toma conta do ambiente. As pessoas fogem imediatamente porque Carolyn pega sua arma no carro. Enquanto isso, em Chicago, Mamie está no trabalho e não consegue parar de pensar em seu filho, que está separado dela há uma semana. Então ela vai até seu namorado, chamado Jim, para pedir que ele busque Emmett no Mississippi. Eles concordaram em ir em alguns dias. 3 dias depois, enquanto estão relaxando, o primo de Emmett, chamado Maurice, finalmente não suporta mais o comportamento imprudente de Emmett. Ele discute que Emmett assobiou para Carolyn na loja. Maurice alerta que as ações de Emmett podem prejudicá-los, já que o Mississippi é diferente de Chicago. No Mississippi, pessoas negras foram assassinadas por menos, e Maurice planeja contar ao pai de Emmett para que ele seja mandado de volta para casa. Mas Wheeler diz a ele para manter isso em segredo, porque talvez Carolyn não tenha dito a ninguém que eles foram para casa. Todos se preparam para dormir, mas de repente, à meia-noite, outra pessoa bate na casa do tio Moses. Estão à procura de um garoto de Chicago. Eles são o marido de Carolyn, chamado Roy Bryant, e seu meio-irmão. Tio Moses tenta fazer com que Roy perdoe o garoto, porque ele é apenas uma criança, que ainda precisa aprender, mas Roy não se importa. No carro estava Carolyn, esperando para confirmar a identidade de Emmett, e o que deixou todos tristes foi que também haviam alguns negros lá que trabalhavam para a família Roy. Na manhã seguinte, de longe, um veículo avista o homem que pegou Emmett levantando algo na caminhonete. Com medo, Wheeler corre rapidamente para dentro de casa. Naquela manhã, Mamie recebe uma ligação que muda tudo. Ela recebe a notícia de que Emmett foi pego por alguém na noite anterior. Ouvindo essa notícia, ela convida Jim a ir ao Mississippi, mas Jim diz a ela para se acalmar e esperar dentro de casa por um curto período de tempo. Sua mãe, tia e pai também foram à casa dela. Seu pai, chamado John, trouxe arquivos para um homem chamado Ray, que costumava lidar com assuntos como esse. Ele sugere que ela entre em contato com William, um representante da NAACP, Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, que luta pelos direitos civis dos negros. William também conhecia pessoas importantes e prefeitos no Mississippi. Na manhã seguinte, Mamie encontra William, que diz que naquela época ele estava cuidando de 2 casos no Mississippi, incluindo a morte de um padre e de um homem chamado Lamar Smith.
William sugere que, aproveitando toda a atenção da imprensa em Chicago, muitos devem ter a coragem de falar diante das câmeras, para que toda a notícia do sequestro seja conhecida pelo público. Finalmente, as notícias sobre Emmett aparecem nos jornais, esperando que alguém lendo soubesse de sua existência. Mesmo com a ajuda de William, o problema também chegou ao governador, mas infelizmente as boas notícias foram seguidas de más notícias. Havia informações de que o corpo de Emmett havia sido encontrado no rio. Seu cadáver foi identificado porque ele usava o anel de seu pai. Ao ouvir a notícia da morte de seu filho, muitos na sala desmaiaram em estado de choque. A notícia do corpo de Emmett sendo encontrado foi transmitida pela televisão. Esse caso voltou a ser uma repercussão relacionada à questão do racismo contra pessoas negras. Como pode uma criança de 14 anos ser morta apenas para provar a supremacia branca? Mamie implorou para levar o corpo de seu filho para casa a qualquer custo, porque acreditava que William poderia pedir ajuda às autoridades. Ela não queria que o seu filho fosse enterrado pelo povo do Mississippi. Rayfield então a lembrou de chamar a atenção do público para este caso, porque não se tratava apenas de Emmett, mas de justiça para todos os negros. O corpo do garoto foi finalmente devolvido a Chicago. Antes de ir para a estação de trem, muitos conversavam com sua mãe. Mamie estava muito arrependida e se culpava, pois ela que incentivou Emmett a ir para o Mississippi. O corpo de Emmett chega à estação de trem, transportado em um caixão que está sendo retirado de um veículo. O fotógrafo imediatamente tira uma foto. Muitos ficam histéricos ao ver a cena, que parece impossível de ser real naquela época. Mamie deu à luz a Emmett com boa saúde. Agora, porém, ela enfrenta a dor insuportável de perder o seu filho de maneira tão brutal. Na funerária, Mamie e Jean observam a condição desfigurada do corpo de Emmett, que exala um cheiro forte e desagradável. O corpo está inchado devido ao tempo prolongado na água. Ela examina o corpo de seu filho com atenção, observando as marcas de violência que ele sofreu. Há hematomas por toda a parte e um ferimento de bala na cabeça. Isso a deixa ainda mais angustiada e enfurecida. A vida de uma criança negra não parece ter valor algum. Era muito fácil matar uma criança por causa de um pequeno problema. Ela pede a Jean para ir para casa e comprar um terno para Emmett. Ela exige que o corpo dele não seja preparado de acordo com os costumes habituais. Mamie deseja que o mundo veja a brutalidade que o seu filho sofreu. Era uma decisão corajosa expor seu filho em público em tais condições. Do lado de fora, ela diz aos repórteres que o seu filho voltou para casa com evidências de ódio racial estampadas em seu corpo. Ele estava sem dentes e com um tiro na cabeça. Muitos pedem a um fotógrafo que registre uma imagem dela com Emmett para a capa dos jornais. Convites para um funeral aberto são enviados por todo o país. É evidente que muitos não esperavam que um destino tão brutal pudesse ocorrer com uma criança de apenas 14 anos. Centenas de pessoas se reúnem à igreja para o funeral do garoto. Lá, sua tia chega, enquanto Maurice permanece no Mississippi para cuidar do tio Moses. Sua tia se desculpa e explica a ela e sua família que tentaram salvar Emmett, mas não puderam fazer nada. Ela decide que se mudará permanentemente para Chicago, pois não suporta mais viver no Mississippi. Na verdade, ela não tem forças nem para olhar para Emmett. As pessoas ficam profundamente impactadas ao ver o caixão aberto. É uma prova de que atualmente vivem em condições que não favorecem os negros. Graças à persistência de Mamie, Roy Bryant e seu meio-irmão são finalmente acusados do assassinato de Emmett. No entanto, ela ainda se sente insatisfeita, pois Carolyn permanece livre e não é considerada suspeita. Rayfield observa que indiciar 2 pessoas brancas no Mississippi já é uma tarefa extremamente difícil. Na sociedade, o funeral aberto realizado tinha seus prós e contras. Algumas pessoas dizem que Mamie teve coragem de deixar seu filho ser um espetáculo público.
Por outro lado, dizem que ela teve coragem de fazer isso, pois o mundo deveria conhecer as atrocidades raciais enfrentadas pelos negros. Muitas pessoas enviam cartas para Mamie com mensagens de ódio. Essas cartas não expressam nenhum senso de humanidade. Na verdade, algumas pessoas estão gratas por mais uma pessoa negra ter desaparecido da face da terra. Naquele dia, os pais de muitos vieram avisar Mamie para não ir ao Mississippi, devido às condições inseguras. Mas ela afirma que Rayfield e William elaboraram um plano para que ela pudesse ir com segurança. Ela precisa comparecer ao tribunal para testemunhar sobre a justiça de seu filho. Seu pai então se oferece para acompanhá-la ao Mississippi. Mamie chega a Melville e é escoltada pelo assistente Williams, chamado Medgar, por questões de segurança. Ela é levada para a casa onde um grupo de pessoas trabalha em casos de julgamento de negros. Eles conduzem investigações, procuram testemunhas e ajudam as vítimas a se prepararem para os seus julgamentos. O mentor a apresenta a todos, incluindo o Dr. Howard, dono da casa de comando. O Dr. Howard é uma força motriz na luta pela liberdade dos negros. Ele trabalha como cirurgião em um hospital e está disposto a usar seu dinheiro para financiar a luta que travou. Após o julgamento, Mamie poderá se juntar à sua organização para lutar pela independência dos negros. Segundo ele, não foi uma vitória quando ela indiciou Roy e seu meio-irmão antes que o verdadeiro juiz fosse realmente justo. A luta será difícil, pois enfrentarão 12 juízes e todos brancos. Finalmente, comparecem ao tribunal quando Mamie tenta fazer uma declaração aos jornalistas. Ocorre uma perturbação inesperada. O racismo no Mississippi é evidente, até os banheiros são segregados. Além disso, apenas os negros são revistados antes de entrar no tribunal. Dentro da sala, o cheiro de intimidação é muito forte. Quase todas as cadeiras estão ocupadas por brancos. Das dezenas de assentos, apenas 8 foram reservados para negros. O restante é obrigado a ficar em pé. Além disso, a equipe adversária de advogados não a cumprimenta durante todo o julgamento. O juiz então envia os jurados. Todos são brancos e de idade média. Sem contar que os advogados adversários pedem que o julgamento seja adiado, pois encontraram outra testemunha. O juiz concorda facilmente com o pedido, para variar, né? Assim, o julgamento é adiado. Após o julgamento, Mamie pede a Medgar para levá-la à cidade. Ela vai para a casa do tio Moses. Lá, ela recebe uma carta escrita por Emmett, que não teve tempo de enviar para sua mãe. Maurice também pede desculpas pelo ocorrido com seu primo. Mamie então vai encontrar o tio Moses à beira do rio. O tio Moses explica por que não reagiu naquela noite. No instante em que tudo aconteceu, ele teve que escolher entre revidar com sua espingarda ou deixar o resto de sua família se envolver. Ele lamenta esse incidente. Para tornar tudo mais triste, ele não pode testemunhar no tribunal, pois não há história de negros sobrevivendo depois de lutar contra os brancos do Mississippi. Uma noite, Menker e seu amigo foram a uma casa à procura de Wheeler. Eles queriam forçá-lo a testemunhar no tribunal. Wheeler tentou escapar pela porta dos fundos, mas foi pego por eles. Ele então falou com o médico e foi persuadido a testemunhar. Felizmente, ele quer ajudar, embora sua segurança e a de seus avós esteja em jogo. Na noite do incidente, ele viu Roy e seu meio-irmão e vários homens negros pegando Emmett, mas as pessoas deixaram a cidade porque Roy pagou. A esposa da testemunha acompanhou Mamie, pois acredita na luta que estão travando e não quer que seus filhos vivam com medo no futuro. No dia seguinte, o julgamento foi realizado novamente. Finalmente, tio Moses teve a coragem de testemunhar pelos negros, sentados lá como uma aposta por suas vidas. O tio Moses contou a cronologia dos eventos e como o vagabundo do meio-irmão puxou uma arma naquela noite e, junto com Roy, sequestraram Emmett. O testemunho do tio Moses foi ridicularizado e muitos riram.
Ele se levantou corajosamente e apontou para o meio-irmão de Roy, que estava no banco da frente. Depois disso, Sim e Maurice partiram imediatamente para Chicago para seguir sua tia e garantir sua segurança. Agora é a vez de Wheeler testemunhar. Ele contou que o meio-irmão de Roy colocou o corpo de Emmett em uma caminhonete, mas o advogado de Roy perguntou por que ele não gritou por ajuda. Wheeler respondeu que não pediu ajuda porque estava com medo e temia por sua própria vida. O grupo de Roy apresentou uma testemunha, o xerife Strider. Seu depoimento foi tão absurdo que ele disse não saber se o corpo era branco ou negro quando foi encontrado. Ele até acusou que a ideia era uma associação negra e afirmou que Emmett deveria estar vivo em algum lugar. Então era hora de Mamie testemunhar. Através das perguntas de seu advogado, ela explicou que é difícil descrever o que uma mãe sabe. Ela sabe que o corpo é de seu filho Emmett, a quem cuidou por 14 anos. Ela tocou e reconheceu cada parte dele. O toque de uma mãe pode reconhecer facilmente seu filho mesmo com os olhos fechados. Nada pode esconder uma criança de sua mãe. Os advogados de Roy e seu meio-irmão desviaram o foco do caso e fizeram perguntas irrelevantes, como sobre a apólice de seguros de Emmett, insinuando que ele poderia ser uma criança problemática. Mas Mamie ainda respondeu com respostas convincentes. No dia seguinte, o julgamento começou com o depoimento de Carolyn. O juiz decidiu que esse depoimento seria realizado sem a presença do júri, pois era irrelevante. Carolyn disse que naquele momento estavam apenas ela e Emmett na loja, enquanto outro homem negro estava lá fora jogando xadrez. Ela afirmou que Emmett segurou a mão dela quando pediu dinheiro. Ela teve que bater na mão dele para soltá-la. Depois disso, Emmett ainda a convidou para um encontro. Ele se aproximou dela e bateu as mãos atrás das costas, assediando-a. Aquele tribunal fez parecer que um menino de 14 anos, que ainda assiste a desenhos animados, agia como um homem adulto viciado em pornografia. Após esse depoimento engraçado, se é que me entendem, Mamie decidiu imediatamente voltar para Chicago. Naquele momento ela não pôde ouvir a decisão do juiz, pois já sabia qual seria o resultado. E era isso mesmo. O júri considerou Roy e seu meio-irmão inocentes do assassinato. Parecia que o julgamento de 3 dias era apenas uma mera formalidade. Enquanto isso, em Harlem, Nova York, Rayfield pediu a Mamie que contasse sua história. Centenas de pessoas se reuniram para ouvir o seu discurso. Mamie disse que seu filho foi abusado e que isso não significou nada para o sistema criminal do Mississippi. Como sempre, a vítima negra é a culpada. Ela estava morando em uma bela casa em Chicago e tinha um emprego decente, mas por causa do linchamento de seu filho, ela decidiu ir embora e lutar pela causa dos negros. Ela queria defender os direitos dos negros em todos os lugares, pois a injustiça racial que enfrentavam era um problema recorrente e precisava ser combatido. Seu discurso conseguiu inspirar muitas pessoas. Embora a justiça para o assassinato de Emmett não tenha sido alcançada, as ações de Mamie foram bem-sucedidas em mobilizar e inspirar um movimento pelos direitos civis. Esse movimento abriu caminho para a ação pelos direitos civis. Em 1957, Mamie dedicou o resto de sua vida à educação de crianças enquanto lutava pelos direitos humanos na América. Major tornou-se o líder do movimento, mas 8 anos depois foi assassinado fora de sua casa, na frente de sua esposa e filhos. Menos de 1 ano após o julgamento, Roy admitiu que mataram Emmett em uma entrevista para uma revista. Eles receberam $4.000 para confessar suas ações no artigo. Relataram que Emmett foi espancado e baleado antes de seu corpo ser jogado no rio, para garantir que ele se afogasse. Um leque de uma fábrica de algodão foi amarrado em volta de seu pescoço com arame farpado, mas mesmo admitindo o que fizeram, eles passaram o resto de suas vidas como pessoas livres. Carolyn também nunca foi processada por seu envolvimento no sequestro e assassinato. Este filme é dedicado à memória de Emmett Till, pois sua luta se tornou um legado. Em 2003, a lei foi feita para proteger qualquer pessoa, independente de etnia, religião ou raça.
Mas se a lei favorece apenas poucas pessoas, então um país não cumpriu sua promessa de proteger todo o seu povo. Lembre-se de que aqueles que mentem, escondendo a verdade, zombam dela. Pela lei, talvez consigam escapar das armadilhas do mundo, mas seus membros darão testemunho de seus atos no dia do julgamento, e ninguém poderá escapar do castigo de Deus, força maior ou qualquer que seja a sua fé. É isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo e mais uma vez, fogo nos racistas!